Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Olha só, turma, hoje a nossa aula vai ser de matemática e nós vamos estudar aí na página 52 do livro de vocês sobre tratamento da informação, né? O que é isso? Que é tratamento? Está tratando quem, né? Tratando o quê? A informação. Como é isso? O que é isso, né? Olha só, meus amores, tratamento de informação, da informação nada mais é do que o estudo, né, de gráficos e tabelas, né? Nós já trabalhamos com tabelas em diversas disciplinas aí, vocês já viram, né? Aqueles modelinhos de tabela, vocês veem no dia a dia de vocês, em jornais, né, também. Muitos modelos de gráficos, né? Existem vários modelos de gráficos e nós vamos estudar um pouco sobre cada um deles, um pouquinho, né? Não todos eles, mas sim os principais, os que mais são utilizados, né? No nosso dia a dia, tá certo? O que é uma tabela, né? Observem aí no livro de vocês. Ele diz assim, ó, tabela pode ser simples ou de dupla entrada, né? Tabela simples relaciona apenas uma grandeza, enquanto a tabela de entrada dupla relaciona mais de uma grandeza, certo? Aí ele mostra aí, né, uma tabelinha, ó, tabela é o quê? São dados e valores, né? Vocês vão encontrar tabelas de vários tipos de informação no dia a dia de vocês, tá certo? E aqui ele mostra, né, o nome de alguns alunos e as notas, né? E ele dá uma explicada aí, né, para vocês observarem, ó, para que servem esses gráficos e tabelas, para poder você ter uma leitura melhor da informação. A partir do momento que você observa a tabela, você já entende ali todas as informações que eles estão discriminando, né? E aqui na página 53 ele tem um modelo de tabela de dupla entrada, né? Na qual ele bota as pessoas, a nota e a média da turma, certo? Antes de nós fazermos a atividade, tá certo? A tia vai falar aqui, né? A tia já falou que é a tabela, né? São os dados, né? Colocados em colunas, né? Duas ou mais colunas, se for uma simples, apenas duas colunas, que é a informação e os números. Dupla entrada, se for a informação e duas vezes os números, certo? E o que é um gráfico, né? Gráfico é uma representação, né, desses números através de uma demonstração, de umas imagens. Quais são essas imagens que nós vamos encontrar, né? Antes de nós falarmos dos tipos desses gráficos, a tia vai falar que os elementos de um gráfico. Um gráfico, turma, ele tem que ter, não pode deixar de ter de forma alguma, 3 elementos, que são o título. Todo gráfico ele tem que ter o título, né? Sobre o que se trata aquele gráfico. Os números, né? Que são os valores, né? E uma legenda. Legenda é quando a gente coloca de cores diferentes para poder a gente explicar embaixo o que cada cor representa, né? Observe, a tia vai trazer também aqui agora alguns modelos, né, de gráficos também. Aí, os tipos de gráficos, né? De colunas, né? Ou conhecido também como gráfico em barras, né? O gráfico em colunas, quando ele está na vertical, e o gráfico em colunas, quando ele está na horizontal, que é conhecido como o gráfico de barras. Observem agora a imagem. Bom, tem também o gráfico de linhas. O gráfico de linhas, né, ele vai ser usado para medir os números em determinado espaço de tempo, né? O gráfico de linhas, ele vai subir, ele vai descer, ele vai subir, ele vai descer, e você vai entender o que aconteceu, né, em cada mês, né, em cada
período lá que o gráfico mostrar para vocês. E o gráfico de setores, que é conhecido também como gráfico de pizza, né? Vocês já viram também, nós temos esse modelo de gráfico aí no livro de vocês, lá no livro de ciências, né? Nós trabalhamos alguns assuntos que apareceu esse gráfico também de setores, que é conhecido como gráfico de pizza, certo? A tia vai mostrar para vocês o modelo de gráfico de linhas, né? Observem aí a imagem. E agora o gráfico de setores, né? O gráfico de pizza. Observem aí também a imagem. Pronto, viu só como é fácil, turminha? Esses são os tipos de gráficos. Observem que nos gráficos você vai encontrar sempre o título, né? Os números e a legenda, certo? Então agora vamos para os exercícios do livro de vocês aí na página 53 e 54. Então, turminha, agora que vocês já viram, já estudaram sobre o assunto, vamos para o exercício, né? Aí na página 53 do livro de vocês, ele dá um gráfico, né? Um gráfico, que tipo de gráfico é esse? Um gráfico de coluna, né? E aí ele mostra, né, a legenda. Do que fala, né? Esse gráfico aí, eles pedem para você dar um título, tem aí o espaçozinho em cima do gráfico, que é para você dar um título. Então, para você dar um título a esse gráfico, você vai observar a legenda do que fala, né? Esse gráfico, ele fala aí de salto, né? Então, qual podemos colocar aí no título, né? Os saltos, os atletas, ginástica, né? Vocês vão dar o título de vocês, tá certo? E na letra A ele vai perguntar: o que indicam as cores azul e vermelha no gráfico em destaque? A tia já colocou aqui, ó, respondido, tá certo? Pra gente adiantar. Os saltos de cada competidor. O que é que esse gráfico vai mostrar pra gente, né? O que é que ele indica? As cores azul e vermelha, aí essas colunas, eles vão indicar os saltos de cada competidor. Na letra B ele pergunta: quais foram os competidores que tiveram melhor classificação com o primeiro salto, né? Ele vai pedir aí para vocês observarem, analisarem o gráfico. E quem foram os competidores que tiveram melhor classificação, né, com o primeiro salto? Quem foi? Observem aí, foi o Jorge e o Henrique, né? Coloquem aí a resposta, tá certo? No livro de vocês. Letra C, ele pergunta quais foram os competidores que tiveram melhor classificação no segundo salto. E quem foi? O Matheus e o Juliano, né? Observem sempre aqui o gráfico para vocês não terem nenhuma dúvida, tá bom? A letra D é uma resposta pessoal. Você teve dificuldade em ler as informações desse gráfico? Vocês vão colocar aí sim ou não e por quê, tá bom? A tia trouxe também para vocês aqui a segunda questão, que tem aí um modelo de gráfico de setores, um gráfico de pizza. Olha aí como parece uma pizza, né? As fatias da pizza. E ele mostra aí esse gráfico e dá logo o título, ó: preferência de lazer dos alunos, né? Temos a legenda, tá vendo que, observe que no gráfico não tem nenhuma palavra, vocês vão descobrir pela legenda, né? Cada cor, cada fatia dessa pizza, ela indica alguma coisa. Então, aí do lado tá, o azul vai indicar a praia, o vermelho o cinema, o verde o teatro e o amarelo outros, né? Foram outras opções. Aí ele pergunta agora na letra A: quantas crianças preferem outras opções? Tem aí o número bem em cima da cor. 3 crianças, né? Letra B, qual o setor do gráfico que mostra a segunda maior preferência? A segunda maior preferência não é a maior, né? A maior, vocês observam aí que foi praia, né? E a segunda maior, que teve menos um pouquinho só que praia, foi o setor vermelho, né? Que é o cinema, o setor vermelho, certo?
A letra C, ele pergunta quantas crianças foram consultadas para a formação desse gráfico. Bem fácil. Como é que eu vou saber, tia? Eu vou contar, tem aí a quantidade de crianças, né, em cada fatia da pizza. Então, eu vou somar e vai ser a quantidade de crianças entrevistadas, que foram no total de 23 crianças, né? E a letra D, ele pergunta qual é a opção de lazer preferida das crianças. No caso, a opção que as crianças mais votaram, que foi a praia, né? Quem não gosta de praia? E a letra E também é pessoal, certo? Agora eu quero que vocês respondam aí a terceira questão, tá certo? É um gráfico de linhas, como a tia falou, vocês vão observar, tá vendo? Tem aí a quantidade na vertical, embaixo tem o período, né, na horizontal, e aí as linhas, temos o título e também temos a legenda. Vocês vão observar esse gráfico, tá bom? E responder as outras questões, tá certo? Também tem atividade para vocês no livro de reforço, tá bom, turminha? Então é isso, meus amores. Qualquer dúvida é só perguntar à tia, tá certo? Gráficos, tabelas, né, que é o tratamento da informação, é um assunto bem legal, porque a gente vê muito no nosso dia a dia, né? E é quando a gente aprende, né, que a gente vê na televisão, vê em algum lugar, a gente fica bem feliz, né? Porque a gente já sabe do que tá falando, né? Então, para isso a gente precisa estudar para poder a gente compreender melhor, tá certo, meus amores? Realizem as atividades, qualquer coisa a tia tá aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.